E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai debater a proposta da semana anterior aqui no TOR, Treinamento e Oficina de Redação. É isso aí. Espero que você esteja gostando do treinamento. Sem enrolação, vamos direto ao ponto, olho na tela. Em observância ao que foi disposto aí na proposta, nós temos aquele enunciado típico do CESP, com texto motivador, temos o comando, temos ainda o tema, o restinho do comando e 3 tópicos para tratar, bem padrão mesmo do CESP. Esse texto motivador ele traz 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, ele destaca para você basicamente o que é burnout. Ele fala que é queimar-se por completo ou ainda entrar em combustão. No segundo parágrafo, ele fala para você que 30% dos profissionais brasileiros eles estão acometidos por doenças relacionadas aí ao estresse e sofrendo de síndrome de burnout. No terceiro parágrafo, basicamente, ele destaca para você que a síndrome de burnout ela foi incluída pela OMS no rol de doenças. E ainda destaca também que essa síndrome é conhecida como a síndrome da estafa profissional ou do esgotamento profissional. No último parágrafo, ele fala para você que a OMS, na verdade, não descreve a síndrome de burnout como uma doença, mas, na verdade, um fenômeno que está ligado a uma síndrome que resulta de um estresse crônico no trabalho que não foi administrado com êxito, ou seja, que não foi tratado com êxito. Logo depois, ele destaca ainda que a OMS a caracteriza por 3 elementos: sensação de esgotamento, cinismo ou sentimentos negativos relacionados ao seu trabalho e eficácia profissional reduzida. É um texto do UOL. Na sequência tem um comando. Considerando que o fragmento textual acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo ou descritivo sobre o seguinte tema. Sabemos que o CESP trabalha somente com texto dissertativo. Síndrome de burnout, a síndrome que esgota a sociedade. Fazendo a interpretação do tema, eu tenho aqui a ideia geral, que é síndrome de burnout, é falar sobre isso. Na sequência, ele fala pra gente que a síndrome de burnout esgota a sociedade. Então, ele já te dá uma bela noção aqui do que é a síndrome de burnout, não só no texto motivador, mas no próprio tema, falando que boa parte da sociedade é acometida por essa síndrome, por esse problema. Em seu texto, aborde necessariamente, obrigatoriamente, os seguintes tópicos e te dá 3 tópicos. O primeiro, síndrome de burnout, conceito e causas. Vamos interpretar. Eu tenho aqui uma ideia geral do tópico, que é síndrome de burnout. Mas o que ele quer da síndrome de burnout? Ele quer que eu fale o conceito, que eu traga o conceito e que eu estabeleça quais são as causas. Tranquilo. Ele já literalmente revelou para você o conceito disso, você não precisa trazer o conceito dessa síndrome exatamente como a OMS, por exemplo, revela. Você pode trazer com suas próprias palavras e, claro, a gente vai falar aqui de algumas das causas, ou seja, o que ocasiona essa síndrome. O texto motivador falou muita coisa para a gente sobre isso. A gente pode falar que é uma síndrome de esgotamento profissional, como ele colocou no texto motivador, e é um distúrbio emocional, que é caracterizado pelo estado de tensão emocional e de estresse crônico provocado pelas condições físicas, emocionais e psicológicas desgastantes, claro, no trabalho, né? Na sequência, ele pede para a gente revelar quais são as causas relacionadas a essa síndrome. Bom, é evidente que o estresse profissional, né, ou ainda a profissão, aquela profissão que exige muito da pessoa, as rotinas de trabalho que são desgastantes fisicamente e, claro, psicologicamente, excesso de trabalho, metas que são desafiadoras, faltas de condições adequadas de trabalho, tudo isso vai ocasionar aí a síndrome de burnout. Na sequência, no tópico 2, sintomas inerentes a essa síndrome. Então perceba, ele quer os sintomas. Eu vou trazer mais de um, há vários, e o próprio texto motivador já me auxiliava. Então quais são esses sintomas? O que indica que essa pessoa tem essa síndrome? Temos o seguinte, o que a gente pode falar são vários os sintomas aqui. A gente pode estabelecer o seguinte: estresse relacionado ao trabalho, falta de vontade de sair de casa ou ainda de sair da cama. A gente pode falar ainda aqui de alguns distúrbios físicos, como dor de barriga, cansaço excessivo ou até mesmo distúrbios que são manifestados aí no próprio organismo da pessoa. Podemos falar de problemas mentais também, envolvendo sobretudo ansiedade, depressão, entre outras coisas.
dor de cabeça, alterações no apetite e vários outros sintomas. Na sequência, tópico 3. O tópico 3 pede pra gente o seguinte: medidas que podem conter o avanço desse problema. Então ele quer medidas, ele quer mais de uma forma pra gente conter o avanço desse problema. Ou seja, o avanço desse problema, como ele não deixou claro, né, é no indivíduo, é na sociedade, de um modo geral. Eu não preciso falar especificamente aqui no caso de uma pessoa. A gente pode falar de uma maneira mais geral. O que a gente pode destacar aqui é o seguinte: que os médicos, de uma forma geral, relatam que é uma doença ligada ao estresse, ou seja, você equilibrar, né, a sua vida pessoal, a sua vida profissional, lazer, né, família e outras atividades é fundamental. Ou seja, exercícios físicos, relaxamento, meditação, rotinas de trabalho menos desgastantes, entre outras coisas. Fechamos aqui e vamos para o texto. O padrão que eu preparei para esse texto, ele possui 4 parágrafos diferentes. Um parágrafo de introdução convencional e 3 parágrafos de desenvolvimento, tratando na sequência tópicos 1, 2 e 3. Para a introdução, nós temos aquele modelo clássico aí que eu inventei já há vários anos, que os alunos adoram para as provas, sobretudo para as provas de carreiras policiais. No atual contexto social, vírgula obrigatória, por quê? Começou com preposição, vírgula obrigatória, porque indica a ordem indireta. No é em mais o, a preposição em mais o artigo o, então a vírgula obrigatória. No atual contexto social, a síndrome de burnout, você tem que deixar claro para o examinador. Síndrome de burnout não é obrigatório que seja com iniciais maiúsculas, mas como o texto motivador trazer com iniciais maiúsculas, é importante que você coloque aqui com iniciais maiúsculas também, embora não seja obrigatório. A síndrome de burnout vem sendo alvo de constantes discussões no mundo. Você poderia ter colocado entre estudiosos e autoridades, por parte da sociedade, qualquer coisa nesse sentido. Como o tema não é sobre o Brasil especificamente, ele fala da síndrome de uma forma geral, que esgota a sociedade mundial, a gente falou aqui que é no mundo. É sempre importante você destacar em que parte do mundo, ou se é no mundo todo, você vai discutir o tema. A ideia geral faz parte disso aqui, você classificar onde você vai discutir o tema. Diante da relevância do tema, diante a preposição, vírgula obrigatória, né? Ainda que sejam preposições acidentais, pessoal. Começou com preposição, vírgula obrigatória. Deve-se analisar. Aqui, eu não posso utilizar a próclise, se deve, logo depois dessa vírgula. Por quê? Porque o sinal de pontuação repele o pronome. Então é obrigatório que seja deve-se. Deve-se analisar alguns aspectos. 2 pontos. Depois de 2 pontos, em regra inicial minúscula. Quais são os aspectos? Conceitos, causas e sintomas inerentes à síndrome, bem como medidas para conter seu avanço. Eu coloquei tudo que nós tínhamos lá nos tópicos. Agora observe, eu adotei o paralelismo aqui. Eu não sou obrigado a trazer o artigo, o conceito, as causas. Eu não sou obrigado, eu poderia trazer. Mas se eu não trago o artigo para o primeiro termo, eu não posso trazer para os demais. Então, ó, conceito, causas e sintomas inerentes à síndrome. Aqui, você tem de ficar atento às regras de crase. Perceba que síndrome aqui é uma palavra feminina. Então, eu vou ter aqui a crase de forma obrigatória. É só trocar a palavra feminina por uma masculina. Se fosse, por exemplo, problema. Problema é masculino, né? Então, conceito, causas e sintomas inerentes ao problema. Se ficar ao no masculino, você coloca a crase no feminino. Inerentes à síndrome, bem como medidas para conter seu avanço. Esse bem como é uma conjunção de adição. Eu uso bastante também para não ficar toda hora e no texto. Legal? Lembra do além de que eu usei em um texto anterior? Esse bem como ele é muito interessante, ele vem com vírgula obrigatória antes dele. Tópico 1. Parágrafo 2. Síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional é um distúrbio emocional caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse crônicos, provocados por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão, eu gosto muito desse pronome, eu uso muito até no falar. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão. O cujo, ele é um pronome relativo que ele tem a ver com o termo que vem antes dele e com o que vem depois, mas obrigatoriamente ele concorda com o que vem depois. Profissão é feminino, então é cuja profissão. E não é cuja a profissão, é cuja profissão. Exige envolvimento interpessoal direto e intenso. Ou seja, não é em qualquer profissão. Apresentando vírgula obrigatória, né? Lembre-se sempre disso, você vai incluir aí uma oração explicativa, né? Um aposto explicativo, iniciando com um gerúndio. Apresentando como causas justamente excesso de trabalho. Ó, eu não falei o excesso de trabalho, justamente excesso de trabalho, estabelecimento de metas extremamente desafiadoras ou falta de condições laborais adequadas.
Você percebeu aí que nós adotamos o paralelismo sem trazer os artigos e conceituamos e trouxemos causas relacionadas à síndrome de burnout. Temos na sequência, terceiro parágrafo com tópico 2. Ainda sobre o assunto, vírgula obrigatória, cabe dizer que sintomas como o estresse e a falta de vontade de sair da cama ou de casa, quando constantes, podem indicar o início da doença. Ah, legal. A síndrome de burnout também envolve nervosismo. Note que o também ficou entre vírgulas. Ele é um advérbio deslocado, ele é unitário, não é obrigatório que esteja entre vírgulas aqui não. Poderia ser a síndrome de burnout, também envolve nervosismo, sem vírgula nenhuma. Também envolve nervosismo, sofrimentos psicológicos, problemas físicos e até depressão. O paralelismo também foi adotado aqui. Eu gosto muito de fazer isso. Toda vez que eu explico alguma coisa, eu quero trazer ali outros elementos relacionados àquilo, eu utilizo aí o a. Há outros sintomas, há outras características, há outras formas. Eu uso essa expressão, né? Existem outros sintomas, também poderia ser. Há outros sintomas que, normalmente, ou seja, em regra, surgem de forma leve, vírgula obrigatória antes do mas esses sintomas tendem a piorar com o passar dos dias. São eles, vírgula obrigatória antes desses são eles. 2 pontos, você já sabe usar os 2 pontos. A gente utiliza 2 pontos em regra para apresentar elementos. Então, quais são esses sintomas? Dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldade de concentração e depressão. Note que eu utilizei ponto e vírgula para separar esses termos da enumeração. Eu fiz isso aqui para te explicar o seguinte, que eu posso utilizar tanto a vírgula como ponto e vírgula para a enumeração. Ocorre que o ponto e vírgula ele é diferente da vírgula. Embora seja uma pausa um pouco maior que a vírgula, a gente pode utilizá-lo normalmente para essas enumerações. No entanto, quando a gente vai trazer o último elemento, a gente vai utilizar o ponto e vírgula e o e. Embora algumas gramáticas não destaquem isso como obrigatório, a gramática mais formal, a gramática normativa da língua portuguesa, determina isso como obrigatório. Então, você vai fazer dessa forma aí que eu fiz. Ponto e vírgula e o último termo, o último elemento da enumeração. Por fim, vamos tratar agora o último tópico no último parágrafo. Utilizei aqui a forma clássica por fim, vírgula obrigatória. Frisa-se, não pode ser se frisa. Frisa-se que a atividade física regular, os exercícios de relaxamento, a meditação e as pausas durante a jornada devem ser rotineiras para aliviar o estresse e conter os sintomas da síndrome de burnout. Então eu já trouxe algumas soluções e já falei aí que isso serve para conter os sintomas da síndrome de burnout. Note, você vai perceber o seguinte, que aqui eu utilizei os exercícios físicos. Bom, se eu utilizei o artigo, eu vou ter de utilizar o artigo em todos os outros. As pausas, a meditação. Entende? Paralelismo foi adotado. Mudanças nas condições de trabalho e, principalmente, adjunto adverbial deslocado entre vírgulas, embora essas vírgulas não sejam obrigatórias. Mudanças nos hábitos e estilos de vida são fundamentais no controle da doença, proporcionando mais horas de descanso e menos horas de trabalho. Portanto, vírgula obrigatória, a recomendação do especialista é manter o equilíbrio entre trabalho, lazer, família, vida social e atividades físicas, sendo fundamental seguir as orientações de profissionais, como psicólogo ou ainda psiquiatra. Você percebeu que aqui nós sugerimos várias coisas, né, para lidar com a síndrome de burnout, mas como a gente está falando de um problema, de um tipo de distúrbio relacionado aí ao estresse, é evidente que você tem de falar aqui que buscar auxílio de um profissional é fundamental, como nós colocamos aqui ao fim do nosso parágrafo. Fechamos. Agora, você já sabe tudo a respeito deste tema. Antes de finalizar, eu tenho aqui uma informação bem relevante para você. Como você já percebeu, o enunciado da banca CESP é um enunciado muito característico e ele contém 1, 2 ou 3 textos motivadores, ele contém também o comando da redação. Além do comando, você vai ter o tema e tópicos para tratar. Normalmente são 3 tópicos que você vai abordar. Vale dizer que toda essa estrutura de enunciado pode te auxiliar. O texto motivador, por exemplo, ele pode trazer informações, pode trazer palavras-chave que são muito relevantes para você. Use o texto motivador. Evite apenas copiar e colar informações do jeito que elas foram dadas no texto motivador, mas você pode sim usar as informações. Tente reescrevê-las. É muito relevante que você faça uso do texto motivador.
Além do texto motivador, fique ligado também ao comando. Pode ser que o comando ele esconda um tópico ali, então você vai até o comando, dá uma olhada no comando, interpreta, vê se nada está faltando ali, vê se está tudo realmente certinho, e aí sim você vai para o tema da redação. No tema da redação você também fica bem alerta para extrair qualquer informação que seja relevante para você. Vale notar que quando você interpreta o tema da redação corretamente, você não foge ao tema e você também não faz uma abordagem parcial da temática. Interprete corretamente, tente identificar palavras-chave e redija a respeito do que a banca pediu para você. Por fim, os tópicos. É imprescindível que você interprete os tópicos, tentando buscar palavras-chave nos tópicos e tentando também correlacionar os tópicos, de modo que os tópicos estão correlacionados. O tópico 3 está correlacionado com o 2, o 2 com 1 e assim por diante. É importante ainda ressaltar que esses tópicos eles são obrigatórios, você vai ter de abordá-los. E é relevante que você os aborde na ordem que eles foram propostos no enunciado. É isso. A gente se encontra na próxima semana. Tchau!